Olá! É pela lente das câmeras da TV Justiça que há 20 anos a história do Supremo Tribunal Federal está registrada. Conectar o cidadão ao Poder Judiciário é a missão da primeira emissora a transmitir os julgamentos da mais alta corte do país. Pioneira neste trabalho, além das sessões, a TV Justiça conta ainda com programas para esclarecer direitos e aprofundar interpretações das leis. Mas você sabe como funciona em outros países? Começamos com o Reino Unido, que passou a transmitir as sessões da Suprema Corte há alguns anos. O Felipe é doutorando em Direito e professor e mora em Londres e vai contar pra gente como funciona aí. É com você, Felipe. Oi Marina, audiência do Como Funciona Aí. É um prazer estar aqui hoje para falar um pouquinho de como que funciona a TV Justiça aqui do Reino Unido. Meu nome é Felipe Tirado e antes de falar sobre o tema, eu vou falar um pouquinho da minha história aqui. Desde a graduação, eu soube que eu queria seguir carreira acadêmica, que eu queria dar aula, então seguir um mestrado, um doutorado era natural. E hoje em dia eu faço isso. Hoje em dia eu estou no doutorado aqui no King's College London e, além disso, eu dou aula também na mesma instituição. Bom, acho que um primeiro ponto que é importante ressaltar quando a gente fala de Reino Unido, Brasil, vai fazer essa comparação, até para falar depois de TV Justiça, né, são as diferenças culturais, sociais, políticas, jurídicas entre esses dois países. Seguindo já para o ponto principal dessa conversa, enquanto a TV Justiça existe desde 2002, os julgamentos aqui no Reino Unido, eles não eram televisionados. Houve uma exceção em 1998, quando do julgamento de extradição do Augusto Pinochet, que foi ditador do Chile. Posteriormente, com a reforma de 2005, houve essa possibilidade, essa exceção na Suprema Corte para que a Suprema Corte fosse televisionada, e desde a fundação da Suprema Corte houve a gravação dos julgamentos ali em 2009. Então a gente já vê essa segunda diferença. Antes não podia haver nenhum registro, os registros eram ilegais dentro das cortes aqui. E aí, posteriormente, algumas outras cortes de apelação, também possibilitam a gravação e a reprodução hoje em dia. E na Suprema Corte, na realidade, é muito amplo assim, o acesso que se tem lá. Então, além de gravação e além da reprodução ao vivo de alguns julgamentos, tem também um canal no YouTube no qual ficam disponíveis decisões e podem ser acessadas. A TV Justiça nasceu em 11 de agosto de 2002. Foi criada pela Lei 10.461. A legislação reserva um canal ao Supremo Tribunal Federal para a divulgação dos atos do Poder Judiciário e dos serviços essenciais da Justiça. A sanção da lei que criou a emissora ficou a cargo do então presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Marco Aurélio, que também presidia o Brasil de forma interina. A TV Justiça é um canal de televisão público administrado pelo STF. São 24 horas por dia no ar, com o objetivo de informar, esclarecer e ampliar o acesso da sociedade à justiça. E para falar sobre o assunto, convidamos o professor de Direito Constitucional, Felipe Fonte, que tem inclusive um livro publicado sobre o Supremo Tribunal Federal na era da TV Justiça. Seja muito bem-vindo, doutor Felipe, ao Como Funciona Aí. E eu já começo perguntando o seguinte: a gente viu aqui no relato que houve uma reforma no Poder Judiciário do Reino Unido. Foi depois disso que foi aberta aí as sessões. O que motivou essa abertura? No Reino Unido, há uma proibição no Código Penal de transmissão de julgamentos. Na verdade, a proibição é mais ampla, né, de tirar imagens, fotografias
até mesmo fazer caricaturas dos juízes, que vem desde 1925, né? E essa proibição permaneceu até cerca de 1988, quando começaram a rediscutir a possibilidade de transmissão de julgamentos. E quando se cria a Suprema Corte, se coloca uma exceção no Código Penal para permitir que a Suprema Corte transmita, e essa exceção vai se expandindo posteriormente, né? E, na verdade, agora a exceção se tornou a regra por conta da Covid, né? Em 2020, muitos tribunais lá puderam passar a transmissão de julgamentos, porque as pessoas não podem mais ir às cortes de justiça, né? Aqui no Brasil, o ponto de partida para essa transmissão dos julgamentos está na nossa própria Constituição, né? Na minha opinião, a Constituição Federal de 88, ela nem impõe que haja televisionamento e nem proíbe que haja televisionamento. Ela simplesmente assegura a ideia de publicidade de julgamentos. Há quem defenda posições diferentes, mas, assim, como eu disse, eu acho que os países, e o Brasil em particular também, eles ponderam essas questões, né? Será que isso vai prejudicar o trabalho dos juízes? Será que isso vai afastar os jurados de um julgamento no júri, por exemplo? Será que isso vai afetar os advogados? De que maneira isso vai trazer benefícios? Então, há muitos estudos, tá, Marina, feitos ao longo dos anos, que tentam provar malefícios e benefícios dessa transmissão, né? Aqui no Brasil, a verdade é que já está enraizado na nossa cultura, né? Dificilmente se voltaria atrás, mas, enfim, essa é a minha posição com relação a esse ponto. E quais são as semelhanças e diferenças em relação à nossa transmissão aqui e lá no Reino Unido? Aqui, a TV Justiça passa a transmitir, não é só a leitura de votos, ela transmite a sustentação oral das partes e transmite o relator, os votos e tudo, assim, sem censuras, sem cortes em tempo real. Até porque, assim, não sei se faria sentido ter alguém editando as sessões do Supremo, né? Qual ministro cortar, que fala cortar? Isso seria muito delicado para vocês, eu suponho. No Reino Unido e na maioria dos países do mundo funciona diferente. As sessões são feitas, você tem um debate oral com os advogados, né? Os juízes, eles apresentam questionamentos aos advogados, os advogados têm 5, 10 minutos para apresentar e começa um debate. Então, a corte se reúne em segredo depois, né? A portas fechadas, delibera uma decisão e aí vai a público dizer qual é a decisão que foi tomada, como acontece no Reino Unido. A deliberação em si, ela acontece a portas fechadas, ela não é pública como acontece no Brasil. Então, você tem os debates e tem a leitura dos votos, né? Além disso, no modelo brasileiro, desde 2002, a gente tem um canal dedicado e uma TV em 24 horas produzindo conteúdo sobre o judiciário, né? Tem programas educativos, tem esse programa aqui em particular. Enfim, a TV Justiça ela tem um papel talvez mais amplo, né, do que simplesmente transmitir julgamentos, né? Ela tem uma missão que eu diria educativa. E vamos voltar para o Reino Unido. O Felipe mostra para a gente agora que, apesar da Corte Suprema transmitir as sessões, filmar ou fotografar os julgamentos de outros tribunais do país ainda não é permitido. Eu tive a oportunidade de assistir alguns julgamentos. Eu fui na Corte Central Criminal, que eles chamam de Old Bailey aqui em Londres, né? A Corte Principal Criminal daqui de Londres, que além de ter os principais julgamentos criminais daqui, tem também de outras partes da Inglaterra. E lá dentro você não pode nem levar equipamento eletrônico. Você ou deixa os seus equipamentos eletrônicos em casa, ou você põe em um armarinho, em uma loja que tem lá perto, mas você não pode entrar com nada. Você pode entrar com um lápis, assim, uma caneta e um bloco de notas. E lá é levado muito a sério essa restrição de gravação e reprodução das imagens dentro da corte. Então, assim, não é muito comum assistir julgamentos aqui. Foi algo que tem se tornado cada vez mais comum no Brasil, né? Desde pelo menos o mensalão ali. Mas aqui não é assim. Eu fui assistir um julgamento ou outro por curiosidade, para ver como é que era, como é que funcionavam os julgamentos aqui.
mas a população em geral tem muito pouco conhecimento acerca dos julgamentos e do judiciário como um todo. No Brasil, hoje em dia, é cada vez mais comum saber o nome de juízes, especialmente dos ministros do Supremo, que, por outro lado, é extremamente incomum. Eu acho que até dentro do meio tem muita gente, enfim, na academia e muita gente no direito que não saberia dizer o nome de todos os justices, né, os ministros da Suprema Corte daqui, da Corte Constitucional daqui. A população em geral, então, eu acho que é uma parcela muito pequena que saberia dizer. Conversando com alguns amigos, praticamente nenhum deles sabia. Tem alguns juízes que ficam mais famosos e até fazem esse papel de engajamento com o público e tentam mostrar e difundir o trabalho que tem sido feito pela Suprema Corte, mas eu acho que novamente uma parcela muito pequena da população que tem esse acesso, então é bem diferente da situação que a gente tem no Brasil, né? Doutor Felipe, a gente viu aí no relato que essa abertura das sessões acaba influenciando na relação do cidadão com o Poder Judiciário, né? Sem dúvida alguma, né? Eu lembro que quando eu comecei fazendo aqui um registro pessoal, quando eu resolvi escrever uma tese sobre esse assunto, foi porque um dia eu cheguei em casa no almoço de domingo e a minha sogra, eu era casado à época, começou a apresentar argumentos pelo não cabimento dos embargos infringentes na Ação Penal 470, o famoso caso Mensalão. E eu fiquei muito impressionado com os argumentos que ela apresentou naquele dia. Começou a falar da Emenda Constitucional 45 e a minha sogra à época era uma professora de História. Então não fazia sentido aquilo. Eu pensei, bom, aqui tem uma revolução em andamento, né? E que revolução é essa? É o cidadão comum tendo acesso a argumentos de qualidade e, sobretudo, não se assustando frente ao argumento de autoridade, né? Ele é advogado, mestre, doutor, enfim, isso não importa. O que importa aqui é que eu ouvi esse argumento e posso discutir. E além desse papel educativo, eu acho que esse televisionamento tem um segundo papel que normalmente passa ao largo dessas discussões. Há dois cientistas políticos americanos, né, o John Gibson e o Gregory Caldeira, que eles têm algo chamado de teoria do viés da positividade. Qual é a ideia aqui? Eles defendem, com base em dados empíricos, que quanto mais exposição as pessoas comuns têm aos símbolos, aos julgamentos do Poder Judiciário, em particular dos tribunais constitucionais, da Suprema Corte, no caso deles, mais as pessoas confiam naquela instituição, né? Então, você tem um incremento de legitimidade dos tribunais a partir do televisionamento, da exposição. E aqui no Brasil, foi exatamente isso que a gente pôde registrar. Assim, se você olhar as curvas de aprovação do Supremo Tribunal Federal ao longo do tempo, você vê que, até onde os dados permitem a gente aferir isso, há uma guinada ascendente que vem de 2002 para cá. Então, assim, a TV Justiça ela teve um papel de colocar o Supremo na sala das pessoas, mas as pessoas passaram a confiar mais no tribunal e isso deu espaço para que o tribunal pudesse atuar ainda mais em defesa da Constituição, dos direitos fundamentais. Eu até acho que entre 2006 e 2010, 2012, nós fizemos a nossa revolução dos direitos fundamentais no Brasil, né? A gente tem um caso, tem união afetiva, tem a interrupção dos fetos dos anencéfalos, tem o caso das cotas raciais. O Supremo julga toda a pauta, né, a pauta progressista, digamos assim, em cerca de 10 anos, o que as outras cortes constitucionais fizeram em 50. E, embora eu não possa provar isso diretamente, eu não tenho dúvidas que a TV Justiça teve um papel de combustível aí da legitimidade do tribunal para que pudesse fazer isso. Vamos fazer um intervalo agora e voltamos já. Como Funciona Aí está de volta e você já viu como são as transmissões de julgamentos da Suprema Corte no Reino Unido. Agora vamos para o México, que tem um canal de TV dedicado para o Poder Judiciário inspirado no modelo da nossa TV Justiça.
O Tiago Bastos mora na Cidade do México, capital do país, e conta pra gente como os mexicanos acompanham os julgamentos da Suprema Corte de lá. Tiago, como funciona aí? Oi pessoal, eu sou o Tiago Bastos de Miranda Ribeiro, moro na Cidade do México, sou brasileiro, engenheiro de som, padeiro pelas circunstâncias e também flamenguista, né? Eu vim morar aqui na Cidade do México por uma oportunidade de estudos, ganhei uma bolsa de estudos na disciplina de etnomusicologia pela Universidade Nacional Autônoma do México, UNAM, através de um trabalho de investigação que eu fiz sobre os tambores do Maranhão, que é uma grande paixão minha. Por ser uma cidade multicultural, a gente encontra de tudo, desde arte em tecidos, arte huichol de Campeche, trabalhos em cerâmicas negras, bronze, barros, trabalho com plata, as artes dos alebrijes, que são animais fantásticos dos nossos sonhos, né? Nos parques da cidade a gente pode ver as pessoas dançando um ritmo que se chama dançon, é totalmente gratuito, né? Está a tradição das lutas livres, com essas máscaras diferentes dos lutadores, a música dos mariachis na Praça Garibaldi. Essa pluralidade de coisas que a gente pode viver e apreciar no dia a dia, um desses olhares é o que nos dá a TV Justiça daqui do México, né? A Justicia TV. É um canal que foi relançado e reestruturado há 3 anos atrás, apenas em 2019, pelo próprio ministro-presidente da Suprema Corte de Justiça de la Nación, Arturo Zaldívar, com o intuito de gerar uma cultura legal, judicial e dos direitos humanos. Ele procura comunicar os assuntos jurídicos de maneira clara, simples e próxima. É um canal que não se limita ao público da advocacia e estende a sua transmissão a tudo que diz respeito do poder judiciário em benefício da população, e não só sobre o que passa na Suprema Corte. Voltamos a falar com o professor de Direito Constitucional, Felipe Fonte. Doutor Felipe, a gente viu aí o relato sobre a TV Justiça do México, que ela é um pouco, inclusive, mais recente que a nossa TV. Como foi a inspiração para a criação dessa emissora? Em 2008... a Corte finalmente consegue um canal próprio, um canal judicial, que é exatamente igual ao modelo da TV Justiça, que é criado em 2002. Né? Então, eles declaradamente copiam o nosso modelo e passam a transmitir os julgamentos. E é interessante porque a Corte do México ela funciona de maneira similar ao Supremo Tribunal Federal. Né? O Supremo Tribunal da Justiça da Nação, como bem disse o Tiago, ele delibera. As sustentações orais são feitas e ele delibera em público também. Então, assim, a gente tem um modelo hoje no México que é igual ao nosso, né? Vamos voltar ao México. Agora o Tiago mostra pra gente a diversidade da programação da TV Justiça de lá. Eles transmitem sessões públicas 3 vezes por semana, com suas consecutivas repetições em dias determinados, e tem programas também muito legais, e um deles que eu estive vendo se chama Tus Derechos, Seus Direitos, que fala sobre a defesa dos direitos humanos nas resoluções da Suprema Corte. Outro programa legal se chama México Invisible, que se chama México Invisível,
trata sobre o tema dos espaços criados para as comunidades vulneráveis e a sua luta cotidiana para prevenir a discriminação e a violência. E outro bem legal, que esse sim é o mais jovial de toda esse panorama, é um programa que se chama Derecho a Dissentir, Direito à Dissidência, que são jovens de diferentes áreas acadêmicas que eles se juntam para discutir sobre as sentenças da corte e o impacto na vida da população. E tive a oportunidade de conversar com algumas dessas pessoas, e um dos temas que estão em discussões atualmente é o reconhecimento da jurisdição indígena. Foi a primeira vez que a Suprema Corte desenvolve uma doutrina constitucional para prover conteúdo e alcance a essa jurisdição especial. Além de falar sobre temas de reformas trabalhistas, desafios e perspectivas do setor, também contam com uma grande programação cultural, como é a música, arte e dança, gerando assim um movimento plural e intelectual muito importante dentro das gerações da comunidade mexicana. Espero que tenha sido do agrado de vocês. Valeu, abraço. Doutor Felipe, essa variedade na programação da emissora de TV mexicana também é uma forma de ampliar o acesso à justiça? Eu acredito que sim, Marina. E acho que isso é especialmente importante em sociedades que têm um déficit de conhecimento sobre os direitos de modo geral, e nesse ponto o Brasil e o México são muito parecidos, que têm um déficit de aplicação da lei de modo geral. Então, não é que a TV Justiça, o canal judicial do México, serão uma espécie de panaceia que vão transformar os países, né, vão suprir esse déficit de um dia para a noite, né? Mas, sem dúvida nenhuma, eles têm um papel fundamental de trazer as pessoas, ainda que seja um conhecimento mínimo, ainda que seja parcial, ainda que seja algo muito marginal, conhecimento dos direitos humanos, dos direitos que estão na Constituição, obviamente. Isso faz diferença no cotidiano delas, sabe? A gente, aqui no Brasil em particular, a gente ainda tem uma legislação pré-constitucional ampla, especialmente no âmbito de estados e municípios. As pessoas precisam conhecer que elas têm direitos, né? E elas não sabem. Então, acho que esse papel educacional é absolutamente fundamental e o custo, né? O custo dessa ferramenta para o Estado é um custo muito baixo para o nível de impacto que isso pode gerar socialmente. Então, é importante sim. É uma tendência essa abertura de televisionamento em outros países também? Eu acho que alguns países mais tradicionalistas, como o Reino Unido, alguns países europeus, vão ser mais resistentes a fazer essa abertura, né? Eles não gostam muito de mudar um modelo judicial que já está em vigor há muitos anos. Mas eu acho que em duas circunstâncias há boas razões para fazer isso. São as democracias recentes, né, que demandam uma educação jurídica, e essa educação deve vir também pela Corte Constitucional, pelos tribunais judiciários, e acho que nos países mesmo de formação recente, ou que tenham problemas de riscos de partícula, por exemplo, o Canadá é um bom exemplo. Eles transmitem as sessões da Suprema Corte lá, e lá é um país que pode partir a qualquer momento, né? Porque tem a Quebec francesa e o resto do país que fala inglês, e o pessoal do Oeste que às vezes quer sair também. Então, eu acho que essa é uma tendência e especialmente relevante em países em que a gente tem problemas, talvez déficit de direitos humanos ou problemas relativos à unidade nacional. Mas, sim, está expandindo. Muito obrigada, doutor Felipe, pela entrevista. E antes de encerrar o programa, eu não podia deixar de prestar uma homenagem à nossa TV Justiça pelos 20 anos de criação e aos profissionais que, com muita dedicação e profissionalismo, permitem que esse conteúdo chegue todos os dias à casa de milhares de brasileiros. Você confere como funciona aí no site da TV Justiça, no nosso canal no YouTube e também no Instagram. Até a próxima!